Antes de levarmos a Deus a nossa oração, vamos parar por um instante para refletir sobre a Sua palavra. Muitas vezes buscamos apenas pedir, mas esquecemos de ouvir o que Ele já nos disse. O crescimento espiritual não é uma opção para o cristão, é um chamado de Deus. Nossa fé não foi feita para permanecer pequena, escondida no conforto, mas para amadurecer e florescer. Assim como uma semente rompe a terra em busca da luz, também nossa fé precisa romper resistências para alcançar a maturidade em Cristo. Se ficamos parados, negamos o próprio propósito de Deus em nós. Como discípulos, todos devemos desejar crescer e buscar a maturidade espiritual, pois somente assim refletiremos o caráter de Jesus. O apóstolo Pedro nos ensina em 1 Pedro 2, 2 e 3. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para que por ele vades crescendo para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bondoso. Isso nos mostra que ninguém nasce gigante na fé. Quando conhecemos a Cristo, começamos como bebês espirituais, e assim como a criança clama pelo leite para viver, nossa alma precisa se alimentar da palavra de Deus. Sem essa nutrição, o espírito enfraquece, fica vazio e vulnerável. Jesus mesmo declarou em Mateus 4:4: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pão fortalece o corpo, mas é a palavra que sustenta a alma. Assim como a fome move a criança a chorar por alimento, nossa fé deve nos levar a buscar com sede a verdade divina. Se você deseja que sua fé cresça em maturidade, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu quero crescer em Ti. Sem a palavra de Deus, não temos forças para vencer as tentações, suportar as provações ou caminhar fielmente ao lado de Cristo. É por isso que Pedro nos lembra novamente em 2 Pedro 3,18: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Veja como a ordem é clara: crescer, mas crescer em duas dimensões: graça e conhecimento. A graça é dom de Deus, favor imerecido derramado sobre pecadores como nós. João 1,14 nos recorda: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus foi a própria encarnação da graça. Perdoou os que zombaram dele, curou os que duvidavam dele, e amou até os que o traíram. Essa é a essência da graça: oferecer bondade a quem não merece. E se somos seguidores de Cristo, também precisamos crescer nesse aspecto. Isso significa perdoar mesmo quando dói, amar quem nos rejeita, e estender bondade até aqueles que nada têm para nos oferecer em troca. Esse tipo de crescimento transforma relacionamentos, porque nos tira do natural e nos leva ao sobrenatural, refletindo o amor de Cristo no mundo. Porém, Pedro também nos chama a crescer no conhecimento. O próprio Deus declarou em Oséias que o seu povo perece por falta de conhecimento. Não se trata apenas de informações na mente, mas de uma verdade que gera vida. Um soldado jamais venceria sem conhecer suas armas. Da mesma forma, não podemos caminhar com firmeza sem conhecer a palavra. O conhecimento da palavra nos equipa para enfrentar a vida. Ele nos ensina a educar nossas famílias em meio a um mundo corrompido, a viver com integridade quando a cultura insiste em nos empurrar para a corrupção e a frutificar em nossas ações cotidianas. O conhecimento bíblico nos dá discernimento. Quando a mentira surge, conseguimos identificá-la. Quando a tentação aparece, resistimos. Quando a tempestade chega, permanecemos firmes. Mas é importante compreender algo: conhecimento sem graça nos torna duros e insensíveis, enquanto graça sem conhecimento nos torna ingênuos e vulneráveis. Precisamos dos dois, equilibrados e fundamentados em Cristo. A maturidade espiritual não é alcançada apenas lendo, nem apenas sentindo. É fruto da união entre entendimento e prática, entre conhecer a verdade e viver a verdade. Para crescer de fato, precisamos nos alimentar constantemente da palavra e andar todos os dias na presença do Espírito Santo.
E aqui cabe uma reflexão sincera. Crescimento não é algo instantâneo. Nenhuma árvore se torna frondosa da noite para o dia. Ela leva tempo, passa por estações, enfrenta sol forte, ventos e chuvas. Assim também é conosco. Você pode não perceber mudanças de um dia para o outro, mas cada oração feita em fé, cada ato de obediência, cada perdão concedido, cada momento em que escolhe confiar em Deus em vez de ceder à amargura, tudo isso é crescimento. Se você deseja que Deus te fortaleça diariamente nesse processo, declare nos comentários: Senhor, fortaleça minha fé a cada dia. O crescimento espiritual muitas vezes vem acompanhado da dor. Assim como uma árvore precisa ser podada para dar frutos ainda melhores, Deus também nos poda. Ele remove de nossas vidas hábitos, atitudes e até relacionamentos que nos impedem de florescer. Esse processo não é fácil, dói, traz lágrimas, mas é prova do cuidado dele. Jesus nos lembra em João 15:2: todo ramo que estando em mim não dar fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Se você está passando por um tempo de poda, não se desespere e nem resista. Esse é um sinal de que Deus está preparando algo maior para você. Ele não corta para destruir, mas para multiplicar os frutos da sua vida. Muitas vezes, aquilo que ele retira é exatamente o que estava nos atrasando espiritualmente. E lembre-se, maturidade espiritual não se mede pelo tempo de igreja ou pela quantidade de versículos que você conhece de cor. Ela se revela na transformação visível do coração. É quando você se torna mais paciente, mais amoroso, mais humilde e mais firme na fé. É quando o seu caráter começa a refletir o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 2:2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o verdadeiro crescimento. Ser moldado de dentro para fora, pensar diferente, agir diferente e brilhar a luz de Cristo em meio às trevas. Por isso, quero te encorajar hoje. Deseje crescer. Não aceite permanecer como um bebê espiritual. Não se contente com uma fé superficial. Almeje a profundidade em Cristo. Busque o alimento verdadeiro da palavra. Mergulhe na oração e permita que o Espírito Santo te molde, te estique, te purifique e te fortaleça. O crescimento espiritual exige entrega. Assim como um atleta treina diariamente para fortalecer o corpo, o cristão precisa exercitar a fé todos os dias. É no hábito de orar, de ler a Bíblia, de meditar na verdade de Deus que a maturidade vai sendo formada. Não existe atalho. Quem não alimentar a alma enfraquece. Jesus mesmo nos ensinou sobre a importância da permanência em João 5:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui está o segredo, permanecer nele. Não é sobre momentos isolados de espiritualidade, mas sobre uma caminhada contínua, passo a passo, dia após dia, escolhendo Cristo acima de tudo. E mesmo quando falhamos, não devemos desistir. O importante é voltar para Ele, reconhecer nossa dependência e continuar crescendo. Cada queda pode se tornar um degrau para mais maturidade, desde que não fiquemos no chão. Senhor Jesus, reconhecemos que ainda não somos quem fomos chamados para ser. Estamos em uma jornada, e nessa caminhada dependemos totalmente de Ti. Precisamos que o Senhor nos molde, nos ensine, nos transforme e nos faça crescer em maturidade espiritual. Ajuda-nos a crescer em amor, em bondade, em coragem e em sabedoria. Vivemos em um mundo cheio de pecado, tentações e confusões. Todos os dias enfrentamos escolhas que nos aproximam ou nos afastam de Ti. É por isso que pedimos discernimento, sabedoria e direção para não andarmos como ovelhas perdidas. Sem a Tua palavra e sem a voz do Espírito Santo, ficamos vulneráveis e sem rumo, mas contigo encontramos o caminho da vida. Desejamos ser discípulos maduros e frutíferos, não permanecer na imaturidade espiritual. Queremos refletir Teu caráter, dar frutos que glorifiquem o Teu nome e impactem as pessoas ao nosso redor.
Por isso, Espírito Santo, venha nos ensinar, nos corrigir e nos fortalecer, pois sem a tua presença não podemos crescer, sem o teu auxílio não conseguimos caminhar com fidelidade. A Bíblia nos lembra em Filipenses 2, 12 e 13: desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Não caminhamos sozinhos, é Deus mesmo quem opera em nós, e isso nos dá esperança. Se você entende que depende do Espírito Santo para crescer, declare nos comentários: Espírito Santo, guia o meu crescimento. Senhor, queremos alcançar um nível de maturidade que te agrade. Um estágio onde, mesmo quando caímos, lembramos que a tua graça nos levanta. Um estágio onde não fugimos das provações, mas aprendemos a confiar em ti no meio delas. Onde não apenas falamos de fé, mas vivemos a fé de forma prática, constante e verdadeira. Ajuda-nos a compreender que nada do que acontece em nossas vidas é sem propósito. Até a dor, as frustrações e os atrasos fazem parte do teu plano para nos moldar. Em cada temporada, o Senhor está nos ensinando. Muitas vezes, o crescimento vem pelo fogo, mas o fogo purifica e nos refina para refletirmos a tua glória. O apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 1, 9 a 10: Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esse é o alvo: viver de modo digno do Senhor, frutificando em tudo e crescendo no conhecimento dele. Nossa maturidade não pode ser medida pelo quanto sabemos, mas pelo quanto vivemos de forma que reflete Cristo. Senhor, que a nossa vida seja marcada pela integridade, pela humildade, pela paciência e pelo amor. Que o Espírito Santo nos ensine diariamente a te amar com todo o coração, com toda a mente e com toda a alma. Que nosso crescimento espiritual seja visível em atitudes que glorifiquem o teu nome. Dá-nos paixão, Senhor, uma fome intensa de alimentar o Espírito todos os dias. Acende dentro de nós um fogo para abrir a Bíblia, meditar na tua palavra e permanecer em oração sem cessar. Não nos deixes esfriar. Não permitas que nos acomodemos com uma fé rasa. Mantém-nos firmes, desejosos de mais intimidade, mais conhecimento e mais obediência. A vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona. Precisamos de perseverança. A tua palavra em Hebreus 12:1 nos lembra: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, deixando de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Por isso, Senhor, dá-nos forças para resistir ao pecado, coragem para carregar a nossa cruz e disposição para te seguir dia após dia. Ensina-nos a negar a carne e a viver pelo Espírito. Que cada passo dado seja um passo de fé, conduzindo-nos à maturidade que glorifique o teu nome. Senhor, sabemos que sem ti somos fracos, mas em ti encontramos força. Por isso, pedimos que nos ensines a resistir às tentações e aos esquemas do inimigo. Ajuda-nos a viver de forma diferente, não seguindo os padrões deste mundo, mas refletindo a tua luz em tudo que fazemos. Dá-nos um coração disposto a perdoar rapidamente, a amar sem condições e a demonstrar bondade mesmo quando somos mal interpretados, e a exercer misericórdia até para com aqueles que nos ferem. Forma em nós um caráter moldado pelo teu Espírito, que se reflete em atitudes de fé, esperança e amor. Que a tua palavra renove a nossa mente todos os dias, que o teu Espírito purifique nossas intenções e que o teu amor transborde em nossas ações. Que as pessoas ao nosso redor possam enxergar Cristo em nós, não por causa das nossas palavras, mas pelo nosso testemunho de vida. A tua promessa em Filipenses 1:6 nos dá confiança. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso nos assegura que não estamos sozinhos, que o Senhor não desiste de nós.
e que o processo de crescimento continua até a eternidade. Senhor, reconhecemos que toda a obra do crescimento espiritual depende de Ti. Por isso, entregamos nossa vida completamente em Tuas mãos. Ajuda-nos a viver como discípulos maduros, frutificando em amor, paciência, bondade e fidelidade. Que cada decisão, cada palavra e cada ação reflita a Tua glória. Ensina-nos a correr a corrida da fé com perseverança, a lutar o bom combate e a resistir a tudo que nos afasta de Ti. Que nosso coração permaneça faminto pela Tua palavra, que nossa mente seja guiada pela Tua sabedoria e que nosso espírito seja fortalecido diariamente pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua graça nos levante sempre que cairmos, que a Tua verdade nos ilumine nos momentos de dúvida e que o Teu amor nos transforme continuamente. Ajuda-nos a crescer em maturidade, a ser sal e luz neste mundo e a refletir o caráter de Cristo em todas as nossas relações. Agradecemos, Senhor, porque Tu és fiel para completar a obra que começaste em nós. Damos-Te toda a glória e louvor por cada vitória espiritual, cada passo de fé e cada fruto gerado em nossa vida. Oramos tudo isso no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: Amém, glória a Deus, e compartilhe esta bênção com alguém que precisa ouvir a palavra hoje.